Cresça em silêncio. A maioria das pessoas não se importam com você. E isso pode parecer até uma crueldade sendo dita, porém é uma liberdade muito grande. Eu, com meus 22 anos de idade, tudo o que eu conquistei na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida, foram feitas em silêncio. A maioria das pessoas que eu convivia nem sabia o que eu fazia direito, se eu trabalhava, se eu não trabalhava, se eu guardava dinheiro, se eu não guardava dinheiro. Lógico que hoje em dia, agora, trazendo os meus conteúdos para o YouTube, eu falo muito sobre o meu trabalho, falo muito sobre os meus resultados, várias pessoas vão saber agora sobre isso. Mas até eu construir tudo o que eu construí até o momento, eu não contava para ninguém. Porque no final das contas ninguém se importa. Ou pior, eles se importam com a própria vida. Ou seja, você pode estar muito bem, não melhor do que eles. Então às vezes gera discórdia, gera inveja e às vezes você perde até amigos e pessoas especificamente por conta do teu resultado. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê vocês deveriam crescer em silêncio, fazer os seus objetivos, correr atrás dos seus objetivos sem que ninguém saiba e como isso vai gerar um resultado muito positivo para a tua vida. E para um contexto geral, nem sempre eu fui essa pessoa, né? Nem sempre fui a pessoa que guardava exatamente tudo para si, né? E não contava muito para os outros o próprio objetivo e as próprias conquistas. Porém, aos meus 17 anos de idade, mais ou menos, na época eu estava estudando bastante mercado financeiro, gestão de tráfego, e eu lembro de contar né, para um melhor amigo meu daquela época, que hoje eu nem tenho mais contato, né? Mas na época era o melhor amigo. E eu contei sobre isso para ele, né? Sobre essa busca de conhecimento que eu tava fazendo. E simplesmente o pai dele, que era um cara que eu respeitava muito na época, ainda respeito, ele é um cara com bons resultados, né? Veio para mim e falou que eu tava perdendo o meu tempo e que aquilo que eu estava fazendo não valia a pena e que provavelmente eu não seria ninguém se eu continuasse focando naquilo, que eu poderia ser melhor, né? Então nesse caso, ele tentou me passar uma lição mostrando que eu era uma pessoa melhor do que eu acreditava que eu era, mas aquilo mostrou para mim que, às vezes eu não preciso contar para os outros meus planos. Se eu tivesse ouvido ele naquele momento, eu não teria conquistado nada o que eu conquistei hoje, porque hoje eu trabalho com tráfego pago, que é o que eu estudava na época. Hoje eu administro meu próprio patrimônio e tenho resultados muito positivos com a minha carteira de investimentos. E se eu tivesse ouvido aquele comentário levado para o meu pessoal, eu não teria continuado a estudar e não teria os resultados que eu tenho hoje. Então muitas vezes a gente acaba falando os nossos planos para os outros e eles acabam prejudicando a visão que você tem do teu próprio sonho, do teu próprio objetivo e faz com que você ou desista ou desacelere, né? Pare de seguir com tanto afinco naquilo ali, porque você acaba dando mais importância para a palavra daquela pessoa do que para a si mesmo. Mas, no final das contas, mesmo que você ouça esse tipo de comentário e não leve para o seu coração, a verdade é que muitas pessoas acabam se afastando de outras porque elas veem essa pessoa estando melhor do que elas. Então, é aquela velha frase, né, que eu comentei no começo do vídeo. Você pode estar muito bem, mas não melhor do que eu. Ou seja, as pessoas vão ver o seu crescimento, vão ver a tua evolução como algo prejudicial. Por quê? Porque ela não chegou onde você chegou. Então muitas vezes você se afasta de pessoas porque você está crescendo. E essa questão de se afastar pode também prejudicar o teu resultado. Porque você pode escolher, ao invés de continuar evoluindo, se manter no mesmo patamar daquela pessoa para continuar com ela. Isso acontece muito em relacionamento. A pessoa tá lá voando, crescendo, encontra uma garota, encontra um garoto, e aí por conta do relacionamento ele começa a frear a própria evolução para se encaixar no padrão daquela pessoa que ele encontrou. Então, lógico que no mundo ideal você encontraria uma pessoa que está no mesmo padrão que você, está seguindo as mesmas coisas que você. Mas como a gente não vive no mundo ideal, os planos mudam. E às vezes a pessoa encontra uma outra pessoa num outro âmbito que faz ela mudar a direção e acaba prejudicando a própria evolução. Então tem que tomar muito cuidado para quem você fala os seus planos e para quem você mostra a tua própria evolução. Né? E depois dessa primeira situação, entender que eu não precisava contar as coisas para os outros, eu realmente parei de contar. As únicas pessoas que sabiam sobre
a minha evolução eram a minha mãe e, eventualmente, um melhor amigo que eu contava uma coisa ou outra, né? Como eu falei, esse meu colega, que era melhor amigo na época, eu nem sou mais amigo, né? Mas o meu melhor amigo real, né? Que é o que nunca julgou os meus atos, essa pessoa às vezes sabia alguma coisa ou outra que eu estava fazendo. Mas a maioria das pessoas não sabia quanto eu ganhava, a maioria das pessoas não sabiam com que eu trabalhava e a maioria das pessoas não sabia o que eu estava fazendo e correndo atrás da minha vida. Né? E aí, lógico, que acontece toda aquela questão, né, de quando você aparece muito bem, elas falam, nossa, mas como você mudou, né? Nem percebi essa tua evolução. Porque você evoluiu em silêncio, né? Você acabou crescendo, focando apenas em você. E a realidade cruel referente a toda essa história é que realmente as pessoas elas se importam muito mais com a vida delas do que com a tua vida. E no final das contas, se a gente não entende isso, a gente pode prejudicar nossa própria evolução pela opinião alheia. Então, às vezes, a gente conta um objetivo, um sonho para uma pessoa que a gente gosta, e aquela pessoa desdenha, aquela pessoa não visualiza o que você visualiza. E aí, se você acaba levando o comentário dela ou o pensamento dessa pessoa muito em consideração, você pode se prejudicar a longo prazo. Então, quando você entende que as pessoas não estão ligando para você, elas estão ligando para ela mesma, você para de querer afirmação de outras pessoas e consegue evoluir muito mais rápido, porque você fica focado totalmente nos seus objetivos e está totalmente alheio às opiniões dos outros, que no final das contas não importam. Da mesma forma que elas não se importam com a tua opinião, porque elas estão mais ligadas na vida delas, você deveria se importar muito mais com a tua vida do que com a opinião do próximo. E de novo, crescendo em silêncio. E assim, lógico que nessa jornada e nessa caminhada, eu acabei perdendo alguns amigos, algumas pessoas com quem eu me relacionava. E tudo certo, não tem problema, isso daí acontece, né, com pessoas que têm objetivos muito grandes, elas acabam um dia ou outro, eventualmente, se desprendendo de pessoas que não têm esses objetivos tão grandiosos quanto elas. E lógico que para algumas pessoas pode ser algo mais prejudicial, né, essa questão de você não ter esses amigos. Mas aqueles amigos que sobraram na minha vida, no meu cotidiano, são amigos que entendem os meus propósitos, entendem o que eu quero buscar na minha vida. Então, às vezes, quando eu falo que eu não quero sair para lugar X, lugar Y, eles entendem porque eu não quero ir para esse lugar. E acaba tendo um respeito mútuo entre essas pessoas. Então, nesse momento, nessa fase da minha vida, não tem problema esses amigos que sobraram, que entendem a minha vida, saberem um pouco mais sobre o meu cotidiano, saberem um pouco mais da minha evolução, dos meus objetivos, porque eu sei que eles não vão olhar com julgamento. Agora, quando você começa, você não sabe quem vai olhar com julgamento, quem não vai olhar com julgamento, quem vai falar coisas bonitas e quem vai falar coisas ruins para você. Então, tome cuidado com quem você conversa, com quem você explana tudo isso. E de novo, se puder, não fale para ninguém, até você conseguir encontrar essas pessoas que valem a pena trocar essa ideia. E muitas vezes, pessoas que você troca informação que faz com que você cresça mais rápido. Então hoje eu tenho amigos que eu troco essas informações de objetivos, de futuro, e eles me passam outras informações que agregam ainda mais no meu conhecimento. Então hoje, graças a Deus, eu encontrei pessoas que valham a pena eu entregar e dedicar essas informações e esse tempo. E para ser um pouco mais didático e direto ao ponto, quais são os benefícios de você criar as suas coisas, os seus resultados em silêncio? O primeiro que eu já falei várias vezes durante esse vídeo é que você passa a focar totalmente em você e fica alheio à opinião dos próximos e não liga para o que os outros acham ou deixam de achar do que você está fazendo. Então isso é um benefício muito grande, porque você libera energia mental para focar no que realmente importa, que é em si mesmo, e não nos outros. O segundo ponto é você construir as coisas muito mais rápidas. Então, naturalmente, quando você foca totalmente em você, e você está visualizando apenas o seu objetivo, só os seus resultados, você naturalmente consegue encontrar caminhos melhores e otimizados para o seu resultado. Então você acaba construindo tudo muito mais rápido. Agora, se você está focado em fazer os seus resultados e mostrar para os outros, concorda comigo que você vai dividir atenção e dividir energia nessas duas atividades? Então você acaba crescendo mais lentamente. Então se você cresce em silêncio, focado totalmente em você, você cresce muito mais rápido. E para fechar, você acaba tendo o poder de escolha, ou seja, escolher compartilhar quando você achar interessante ou não. Como eu falei, eu fiquei anos sem falar nada para ninguém,
Hoje eu faço meus vídeos no YouTube, por exemplo, mas eu tenho alguns colegas, amigos, que eu posso considerar aí melhores amigos, que eu posso trocar essas ideias abertamente, que eu sei que não vai ter julgamento, eu sei que não vai ter ganância, não vai ter olho gordo em cima dos meus objetivos, então eu escolho compartilhar porque eu sei que nesse caso faz sentido. Agora, quando você expõe para todo mundo e para todos, você vai começar a expor as suas coisas até mesmo para pessoas que você nem gostaria que soubessem dos seus objetivos. Você conta para um, que esse um conta para outro, e aí vai no final todo mundo tá sabendo. Então, você escolher crescer em silêncio te dá o poder de escolha também, de saber, de mostrar a tua vida para quem realmente importa e para quem realmente faz sentido. Porém, nessa odisseia inteira sobre crescimento em silêncio, temos que entender que existe uma diferença muito grande entre o silêncio e o isolamento. Então, aqui eu não estou falando para você se isolar de pessoas, tá? Você não precisa deixar de sair com ninguém, você não precisa deixar de se relacionar com ninguém. Você só tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você explana da sua própria vida para essas pessoas. Então não se isole das pessoas, porque pessoas precisam de pessoas, humano precisa de humano. Né? A gente tem que ter esse sentimento com o próximo, senão a gente acaba se sentindo muito vazio e acaba, ao longo do tempo, tendo problemas psicológicos, como depressão, ansiedade e tudo mais. Então não se isole das pessoas, mas tenha um silêncio consciente. Então, deixe em silêncio as coisas que são importantes para você, que ninguém precisa saber para a tua evolução, e conte aquilo que não é tão relevante, que as pessoas vão gostar de saber, mas que você sabe que não vai prejudicar em nada se elas gostarem, se elas desgostarem da tua vida. Então, tenha um silêncio seletivo sobre o que você fala ou não da tua vida para os outros. E para fechar o vídeo, vamos para algumas lições práticas que você pode aplicar na tua vida para começar a construir essa tua vida em silêncio e, lógico, ter mais resultados a longo prazo. A primeira dica é: aprenda a confiar nas pessoas corretas e normalmente nas mais próximas. Então, se você quer falar para alguém, se você quer explanar e ter alguma opinião, por exemplo, sobre os seus objetivos, fale para as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que você tem total confiança, como mãe, pai, irmão. Às vezes você tem um melhor amigo que, você conhece há 10, 15 anos, e aí tudo certo você fala para ele porque você sabe que não vai ter problema. Agora, para todas as pessoas alheias, aquele colega que você vê na faculdade, aquele colega que você às vezes sai com ele uma vez ou outra, aquela pessoa que você vê em uma festa, depois passa meses você vê ela de novo, todas essas pessoas não precisam saber da tua vida. E mesmo que a gente saiba que elas não se importam com a tua vida, se caso ela te dê uma opinião negativa sobre o teu resultado, pode ser que isso te afete negativamente. Então foque apenas nas pessoas próximas, naquelas pessoas que você realmente tem certeza que se importam com você. E a terceira lição é que, se caso você queira compartilhar alguma coisa, compartilhe quando você já tem resultado. Então eu, particularmente, só comecei a produzir conteúdo de tráfego pago quando eu passei a ter um resultado legal e um motivo para isso. Então hoje eu produzo conteúdo porque isso me gera resultado com os meus clientes, me gera mais clientes a longo prazo. Então isso acaba me trazendo uma vantagem muito grande. Agora, se você não tem nenhuma vantagem para compartilhar, não compartilhe, não é necessário, entende? Você não vai ter um benefício por trás disso, então você não precisa fazer isso. Agora, se você quer compartilhar, compartilhe apenas quando tem resultado, porque as pessoas não vão poder duvidar de você. E o resumo da ópera é simples: ninguém se importa com você, e isso é libertador. Aprenda essa lição que você com certeza vai conseguir construir uma vida muito mais próspera. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e compartilha com aquele amigo que talvez precise ouvir essas palavras que eu falei no vídeo. Então é isso, valeu, falou!